uma ilha no mundo que, vira e mexe, se torna o centro de uma verdadeira obsessão geopolítica. E a gente está falando da Groenlândia. Por que será que a maior ilha do planeta volta e meia vira o objeto de desejo dos Estados Unidos? Bom, essa é uma história que envolve poder, muita estratégia e, acredite, um negócio imobiliário gigantesco. E essa história toda explodiu de novo em 2019. O então presidente americano Donald Trump foi super direto. Para ele, a lógica era simples. A Groenlândia era, nas palavras dele, essencialmente um grande negócio imobiliário. Mas, será que é só isso mesmo? A resposta veio na lata. Foi direta e sem nenhum rodeio. Tanto a Groenlândia quanto a Dinamarca, de quem a ilha é um território autônomo, mandaram um recado de forma bem clara. Não está à venda. E pronto, fim de papo. Ou será que não? É exatamente aqui que a história começa a ficar bem mais interessante. Essa ideia de comprar a Groenlândia foi só uma coisa maluca e isolada? Ou é só a ponta de um iceberg de uma obsessão muito mais antiga? A resposta, olha, pode surpreender. A verdade é que essa ideia está longe, mas muito longe de ser nova. O interesse americano na Groenlândia é um fio que costura a política externa do país há mais de 150 anos. Não é um lapso, sabe? É um padrão, uma verdadeira obsessão histórica. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra como a ideia é persistente. Começou lá em 1867, logo depois da compra do Alasca. O secretário de Estado Seward já estava de olho na ilha. Depois, em 1910, chegaram a pensar em trocar um pedaço das Filipinas pela Groenlândia. Mas foi em 1946 que a oferta subiu de nível, e muito. Imagina só, em pleno início da Guerra Fria, o presidente Harry Truman fez uma oferta secreta e impressionante. 100 milhões de dólares. E não era qualquer dinheiro não, hein? Era em ouro puro. Isso já mostra o valor estratégico que a ilha tinha para os Estados Unidos naquela época. Mas adivinha, mais uma vez, a Dinamarca disse não. Então fica claro, né? A proposta do Trump não foi um raio em céu azul, de jeito nenhum. Ela segue um roteiro bem antigo da política externa americana. Mas a grande questão, a pergunta de 100 milhões de dólares em ouro, continua. Por que tanta obsessão com a Groenlândia? Bom, a resposta está no valor estratégico da Groenlândia. Um valor que vai muito, mas muito além de gelo e neve. A ilha é uma peça fundamental no xadrez global, e a importância dela só aumenta a cada dia que passa. Esse mapa aqui já diz muita coisa. Com o derretimento do gelo, o Ártico está se tornando a nova grande fronteira do mundo. Novas rotas de comércio estão se abrindo e uma espécie de nova guerra fria por recursos e influência está se desenhando entre Estados Unidos, Rússia e China. E onde está a Groenlândia? Bem no epicentro de tudo isso. A posição da Groenlândia é um verdadeiro trunfo militar. Ela ancora o que os especialistas chamam de Diaoyu Gap. É um corredor marítimo estratégico entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido. É basicamente o portão de entrada do Ártico para o Atlântico Norte. Quem controla essa passagem tem uma vantagem gigantesca. Resumindo então, o valor da Groenlândia se apoia em 3 pilares. Primeiro, a localização estratégica. Segundo, o poder militar, com a super importante base espacial Pituffik. E terceiro, um tesouro de riquezas naturais. Debaixo daquele gelo todo, existe um potencial enorme de petróleo, gás e, principalmente, minerais de terras raras. Sabe, aqueles que são essenciais para tudo hoje em dia, de celular à tecnologia militar. Ok, mas no meio dessa tensão geopolítica toda, a internet, claro, reagiu com a sua melhor arma, o humor. E se a Dinamarca devolvesse a proposta na mesma moeda? E se ela fizesse uma contra-oferta tão absurda quanto a original? Foi exatamente assim que surgiu uma petição que viralizou, propondo que a Dinamarca comprasse a Califórnia. E o objetivo? Usar a própria retórica do Trump contra ele mesmo. E, como dizia a petição, tornar a Califórnia grande novamente. Uma provocação simplesmente genial. E o contraste aqui é hilário. De um lado, os Estados Unidos com seus objetivos super sérios de segurança nacional na Groenlândia. Do outro, a proposta dinamarquesa para a Califórnia, focada em questões assim vitais. Garantir acesso ilimitado a abacates e sol o ano inteiro. E as propostas não paravam por aí não. Que tal renomear a Disneylândia para a terra de Hans Christian Andersen? Uma pequena troca cultural que deixaria o lugar, quem sabe, mais mágico? Ou, no mínimo, mais dinamarquês. Essa dinamarquificação da Califórnia ainda prometia exportar o melhor da cultura dinamarquesa. Levar o conceito de hygge, sabe, aquele aconchego especial, para Hollywood e, claro, espalhar ciclovias por todo o estado.
Mas, brincadeiras à parte, essa situação toda revela uma verdade que não dá para negar. O Ártico é o novo grande palco do poder mundial. E a Groenlândia está, literalmente, no centro dos holofotes. E no meio dessa disputa de gigantes, o povo da Groenlândia tem uma mensagem muito clara, que está resumida no seu lema de política externa: nada sobre nós sem nós. Eles não querem, de jeito nenhum, ser só coadjuvantes na sua própria história. A situação da Groenlândia é um verdadeiro paradoxo. Eles estão caminhando para a independência, mas ainda dependem muito do dinheiro que vem da Dinamarca. E as suas riquezas minerais, que poderiam ser a chave para a autossuficiência, são justamente o que atrai a cobiça das superpotências. É uma faca de dois gumes. Então, a questão que fica no ar é essa. Com o Ártico em jogo, quem vai ditar as regras? Vão ser as superpotências com seus interesses estratégicos ou vai ser o povo que vive lá há séculos? A resposta para essa pergunta vai definir não apenas o futuro da Groenlândia, mas também o equilíbrio de poder do nosso século.